Olá, olá. Bem, vamos ver hoje a Lei 5.810 de 1990, o RJU do Estado do Pará. Então vamos falar hoje das penalidades e suas aplicações. Artigo 183, que versa a respeito das penalidades e das suas aplicações. São penas disciplinares. Artigo 183. A repressão, a suspensão, a demissão, a destituição de cargo em comissão ou de função gratificada, a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Então, essas são as penas disciplinares. Então, veja aqui. Eu fiz aqui um esquemazinho de mapa mental para que você consiga assimilar os principais aspectos com relação a essas penalidades disciplinares. Então, por exemplo, olha só, a repressão ela é uma falta disciplinar de natureza leve. Tá? Então, olha só, falta de cumprimento dos deveres ou das proibições que constam no artigo 177, que fala dos deveres, e o artigo 178, que fala das proibições. Então, tudo aquilo que for de natureza leve, que consta no artigo 177 ou no artigo 178, a pena é repressão. A repressão é como se fosse o puxão de orelha. Tá? Geralmente é feita de forma escrita, tá certo? É como se fosse uma espécie de puxão de orelha. É uma repressão. Então, logo, a falta tem que ser de natureza leve. A suspensão, dá uma olhada aqui. A suspensão não pode exceder a 90 dias. Porque quando passa de 90 dias, vai caber dar um processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Então, quando é que cabe a suspensão? Artigo 178. Participar de gerência ou administração de empresa privada. Referir-se de modo ofensivo a servidor público em ato de administração. Utilizar-se do anonimato ou de provas obtidas ilicitamente, omitir-se no zelo e conservação dos bens e documentos públicos, praticar ato lesivo ao patrimônio estadual. Quando o servidor pratica um desses atos que consta no artigo 178, cabe a ele a pena de suspensão. E, de novo, essa suspensão não pode exceder 90 dias. Outra pena, destituição de função gratificada ou cargo em comissão. Quando é que cabe? É quando a penalidade for de demissão, porque presta atenção, o cara ele tem um cargo em comissão. Então, ele é um servidor estável e aí ele foi punido com a pena de demissão. Ora, se ele foi punido, é uma questão de lógica. Se ele foi punido com a pena de demissão, é lógico que ele vai perder o cargo em comissão. Então, quando é que cabe a destituição do cargo em comissão ou função gratificada? Quando ele for penalizado por demissão ou o que consta no artigo 190, improbidade administrativa, inciso 4. Inciso 8º, aplicação irregular de dinheiro público, o inciso 10º, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual, e o 11º, que é corrupção. Onde é que está isso? No artigo 190. Então, se ele pratica um desses atos, vai haver a destituição da função gratificada ou do cargo em comissão. Quando é que vai haver a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade? Quando ele estava ativo e praticou na atividade falta punível com a demissão. Então, veja, se ele, quando estava na ativa, praticou algo que vai culminar com a sua demissão, veja bem, ele está em disponibilidade. Tá? Então, preste atenção, esse servidor ele está em disponibilidade. Vamos pensar, acompanhe. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública, aceitou ilegalmente representação, comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, praticou usura ou não assumiu no prazo legal o exercício do cargo em que foi aproveitado. Tá certo? Então, nesses casos, cabe a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Essas punições, elas têm um prazo, tá certo? Prazo para prescrição, ou seja, a demissão, vamos lá, a demissão. Então, o Estado, ele tem um prazo, tá?
para aplicar essa penalidade. Demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade de destituição. Qual é o prazo? 5 anos. Então, a administração pública, presta atenção, olha para cá, a administração pública, ela tem um prazo para aplicar essa penalidade. 5 anos. Demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição. 2 anos para suspensão e 180 dias para repressão. Eu penso que esses são os pontos-chave com relação a essas penalidades.